Isaías capítulo 38. Escuta a palavra, por favor. O rei Ezequias, ele estava no pior momento da vida dele. E às vezes a situação é tão grave. Agora há pouco eu profetizei na vida daquela senhora sobre o marido. Ela sabe muito bem o que eu falei. Ele também. Daqui uns dias você vai ouvir o testemunho deles aqui, muito grande. Eu já tive momentos difíceis, você também, provavelmente, quer dizer, com certeza, né? Nós temos aqui muitas pessoas que não gostam nem de pensar na situação que está vivendo, porque não consegue ver uma saída. Tem muita gente que chegou no seu limite. A gente começa a avaliar o grau de dificuldade. O que a nossa carne quer é enxergar saída, possibilidades. A gente quer ver a saída. Por quê? Porque é muito mais fácil quando você vê, é por ali, ó. Ali eu consigo. Só que não é isso que Deus quer para nós. Deus, Ele tem feito coisas que vocês acompanharam o desfecho disso aqui, né? Lembra? E mesmo agora já tentaram contra nós de novo. Eu não perco o sono. Eu durmo pouco porque eu durmo pouco mesmo, porque eu não gosto de dormir. Eu não gosto de dormir. A bispa fica assim, você não gosta de dormir? Eu não sou culpado, eu não gosto de dormir. Mas como eu não gosto de dormir, eu durmo pouco, então se eu deitar agora, eu durmo. Eu estou sempre com o sono atrasado, porque eu não gosto de dormir. Eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu vou dizer para você, para me fazer perder o sono, nem quando eu só acordo de madrugada mesmo, porque eu quero acordar. Ou eu levanto madrugada. Nem quando me disseram, bateram o martelo e disseram que iam cortar isso aqui, ó. Eu falei, não vão cortar. Não. Eu já vivi muitos momentos difíceis e vocês também. E às vezes não tem jeito mesmo para os olhos físicos. E o Ezequias, ele estava muito debilitado. Ele recebeu uma carta de alguém que era considerado o sujeito mais poderoso da face da terra, o Senaqueribe. E na carta de afronta, o Senaqueribe prometeu que ele, o rei Ezequias, seria destruído, o povo dele, o reino dele. E o Senaqueribe tinha poder para isso, se Ezequias não confiasse em Deus, porque ele já havia destruído, ele subjugava os reinos, ele humilhava os reis. E o rei Ezequias era bem pequeno, o reino dele. E o Senaqueribe falou, e não adianta você dizer para o povo aí, ficar enganando o povo, dizendo, não, que o Senhor dos exércitos, que o meu Deus, que o nosso Deus vai nos livrar. Não adianta. Eu destruí tal país e o Deus deles os livrou. Eu destruí tal nação, e foi enumerando. O Ezequias não tinha o que fazer, pegou essa carta e foi para a igreja. Aí falou, aí Senhor, eu não posso fazer nada, mas ele está afrontando o Senhor.
Ele está desafiando o Senhor. E aí começou aquela guerra fria. E o desfecho seria o quê? Uma guerra mesmo, um combate e a destruição de Ezequias e seu povo. E ele se pôs a orar. E como se não bastasse, o profeta chegou para ele, para o rei, e falou assim: arrume as suas coisas, no capítulo 38, porque morrerás. Eu acho que é muito difícil alguém suportar uma situação dessas, assim, psicologicamente. Primeiro que ele estava sendo ameaçado, afrontado, humilhado. E o rei que mandou a carta era poderoso em armas, em cavalos. Tem um versículo aí que o sumo rei, ele disse assim, um auxiliar lá do Senaqueribe fala assim: pede 2.000 cavalos para o meu rei. Olha lá, isso aí é zombando, ó. Olha como é que ele zomba dele, ó. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Deixa eu explicar isso para você. O sujeito que o afrontava, que o ameaçava, tinha milhares e milhares de cavaleiros e guerreiros e homens preparados e armas, que eram as armas mais sofisticadas na época. A espada, um cavalo. E o Judá estava tão reduzido, tão humilhado, tão limitado, que o adversário disse: ó, eu vou te dar 2.000 cavalos, você consegue soldado suficiente para montá-lo? 2.000 cavalos. Quer dizer, nem 2.000 combatentes ele conseguia no exército dele para enfrentar esse exército. Estava acabado. Como se não bastasse, ele adoeceu. E o profeta Isaías foi lá e falou para ele: ó, rei, Deus mandou falar para você arrumar suas coisas, porque você vai morrer. Ao longo do meu ministério, nessa carreira, eu já recebi muita gente desesperada. Muita gente. Pessoas que chegaram dizendo, gritando mesmo: pô, socorro. O que foi? O médico deu uma semana de vida para o meu filho. Quem foi que deu uma semana de vida? Quem? O médico. Mas fala a verdade. Eles nos submetem a máquinas e a exames. Aí trazem um resultado e falam: ó, o caso é grave. Não é fácil ouvir isso. É fácil, igreja? Não. Aí vamos imaginar então a situação do Ezequias. Você já deve ter ouvido muitas coisas negativas por aí, não é verdade? Mesmo fazendo uma análise, você fica buscando as saídas, as possibilidades, e aí você observa o grau de dificuldade do problema, bate um desespero. Olha a situação deste homem, ó. Ele estava para ser morto e estava sendo humilhado, ele e o povo dele. Como se não bastasse, chega um profeta e fala: ó, o Isaías, Deus mandou falar ao rei para você arrumar suas coisas, porque você vai morrer. Se ouvir de um especialista, mas homem, de um médico, já é duro, já é difícil.
É um golpe duro, é uma pancada. Qual é a mãe que não se desespera quando ouve do médico que não tem jeito para o seu filho ou pai, ou para você mesmo, né? Quando você começa a avaliar o tamanho do seu problema, talvez da dívida, e vê portas fechadas, e cada vez mais se fechando, e mais notícias, e o país com muitos problemas, haja fé. Haja fé. Por isso a palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Você conhece a minha história? Não conhece mais ou menos? Quem conhece? Minha trajetória. Você já viu alguém chegar aqui e falar assim: eu sou o padrinho do Valdemiro, na época eu dei um empurrãozinho nele, já viu não? Não. Mas quem já... Uai, cearense, você falou bonito agora, falou só se for para cair. Para derrubar, no caso. Não, para derrubar, é. Mas você ouviu o ex-dono do terreno aqui entrar aqui um dia desses? Quando era o clube, né? Que eu vim aqui há muitos anos atrás, com o carro na reserva, porque eu não podia abastecer. E ele olhou para a minha cara e do pastor: eu queria alugar. Eu queria alugar. E num sacrifício tremendo, eu podia pagar 5 mil reais. E ele falou: menos de 8 não dá. Eu falei: 8 não tem condições. Ele falou: então, pastor, toma aqui uma Coca-Cola, vai com Deus. Aí eu saí, cabisbaixa, aí voltei, levantei a cabeça, aí parei lá fora. Tinha umas britas, umas pedras assim no estacionamento, eu parei e voltei. Aí ele estava lá com os pés em cima da mesa. Eu falei para ele, ele falou: o que o senhor quer, pastor? Já conversamos, falei: eu só vim avisar você que eu vou comprar esse lugar. Quanto custava? Bom, eu queria alugar por 5 mil, e se ele fechasse comigo, eu ia fazer uma vaquinha, uma campanha. E algum tempo depois nós compramos isso aqui. Sabe quanto custou o terreno, só o terreno? 35 milhões. A fé, gente, ela toca o coração de Deus de tal maneira, você não tem ideia. Não existe ninguém bonzinho, não. Aquele lá é muito bonzinho, por isso que Deus abençoa ele. Não, negativo. Não tem negócio de bonzinho, não. O que existe é a pessoa que desenvolve a fé de tal maneira que ela quebra barreiras. Os homens de Deus na época recebiam as notícias diferentes. Esse aí, quando... eu já ouvi gente desesperada. Desesperado eu já vi, porque o médico falou que não tinha jeito. O médico é o quê? É um homem, né? É instituído por Deus, mas é um homem. Imagina você, o próprio Deus. Porque se o médico fala que não tem jeito, eu recorro a quem? E se Deus fala que eu vou morrer, eu vou recorrer a quem? Me arruma, me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, gente. Eu vou onde? Espera aí. O médico chega e fala: ó, você só tem mais um mês de vida. O sujeito fica apavorado. O próprio Deus falou.
Fala para o rei para arrumar as coisas dele, ajeitar direitinho as contas, deixar tudo em dia que ele vai morrer. Aí o profeta chegou lá. Eu imagino quando o rei estava lá acamado, ver entrar o profeta. Todo mundo conhecia o profeta Isaías. Ele deve ter pensado: meu Deus, o profeta veio dizer que eu vou vencer a guerra, que eu vou, enfim, que vai me defender. Aí o profeta falou: oh, rei, eu vim avisar que você vai morrer. Aí ele orou, ele virou o rosto para a parede, orou e chorou. Aquela hora querendo pecador, como todos nós. Mas ele tinha senso de justiça. Quando ele ora e fala: eu sempre fui reto, fui fiel, isso não quer dizer que ele nunca tenha pecado, é que ele primava pela justiça. Deus sabe que somos falhos, mas quando nós trilhamos caminhos retos, quando temos senso de justiça, e aí abrimos a boca, os céus se abrem sobre nós. E ele orou e chorou. O profeta nem estava muito longe. Olha lá. Não deu tempo de ir muito longe, não. O profeta voltou. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: ó, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi o quê? As tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ao versículo 6, ó. O que foi que Isaías, o que foi que o Ezequias, o rei, pediu na oração? Vocês esqueceram já? Não está escrito aí não? O que o rei, ele virou o rosto para a parede e estava deitado. Ele orou e pediu o quê? Ele pediu o quê? A cura. E olha o versículo 6. Lembra quem estava afrontando ele, humilhando? Ele pediu a cura, ou seja, ele manifestou a fé, mesmo sendo Deus. Quem falou que ele ia morrer, que o desenganou, ele disse, ele orou a Deus, pediu para Deus lembrar do senso de justiça dele. Deus mandou o profeta e falou: avisa que ele será curado. E no versículo 6 ele disse assim, ó: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, a esse povo. Quer dizer, ele pediu uma coisa e ganhou, sendo que as duas foram extraordinariamente grandes: a cura do câncer, e que era uma enfermidade mortal. Põe lá em cima e mostra. A enfermidade dele era o que, igreja? O que é uma enfermidade mortal, igreja? É que não tem cura, não é isso? O câncer é mortal? Ele mata. AIDS é mortal? A humanidade está tão vulnerável, igreja, que até gripe está matando. Eu sou do tempo que gripe, minha mãe falava, eu falava assim: mãe, eu tô gripada. Ela falava: que é isso? Gripe é doença de rico. Eu falava: mãe, eu quero um remedinho, eu tô gripado. Vai lá que você tem gozo, rapaz, isso não é nada, não vai trabalhar. Gripe tá matando por aí, anda. Tá. Mosquito também tá matando. Mosquito. Meu Deus, aonde eu morava, igreja, eu botava uma esteirinha no chão para dormir, ficava tudo empelotado de muriçoca. Sabe o que é muriçoca, né? Pelo longo. Hoje, quando vem até esse drone, quando vem para o meu lado, eu falo: meu Deus, o tamanho do... Eu tenho visto o povo naufragar na fé, as pessoas. Igreja, o que acontece é isso: as pessoas, elas têm naufragado na fé.
Eu conheço bem essa palavra, naufrágio. Você sabia que eu conheço, não sabia? Quem conhece a história? Eu fui náufrago. E sabe aonde? No Oceano Índico, né? Quem conhece? Quem conhece? A vovó profetizou que eu vou chegar da idade dela, ó. Tá vendo? E eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte algumas vezes. Não é verdade? Eu usava um carro, um Ômega prata. É da igreja, o nome da igreja. Era o carro meu de uso. E todo mundo via usando esse carro. Eu deixei de usar esse carro e poucos dias depois ele ia sendo conduzido por outra e levando outras pessoas, ele foi metralhado. Quem viu isso na televisão? Lá no Rio de Janeiro, aquele Ômega. Foi metralhado, levou não sei quantos tiros de fuzil, Eu fui vítima de bomba de mina terrestre. Quem sabia disso? E jogou o carro da altura daquela caixa ali, ó. E eu estava dentro. Era uma mina para destruir um ônibus lotado. Explodiu debaixo de uma caminhonete Hilux que eu estava na África. E aqui no Brasil eu levei 3 tiros a queima-roupa. Eu já caí de um edifício muito mais alto que isso. Eu já passei por essas situações. Então, Deus, ele controla tudo, igreja. Mas você tem que confiar nele. Só que às vezes o ambiente, as circunstâncias não são favoráveis para que confiemos, não. Às vezes, igreja, Satanás coloca diante da gente assim razão para a gente duvidar. É aí que a gente tem que confiar. Quando não tiver saída para você, é que você tem que comemorar a sua vitória. É assim. Um traficante de drogas estava preso. Saiu da prisão. Ele não gostava de mim, ele tinha ódio de mim. Não sei, talvez porque tanta gente que deixa as drogas, né? Tem tanto jovem aqui que era drogado, que dava lucro para eles, agora não dá mais. Ele saiu da prisão, pegou uma 12, botou no saco e veio me matar. Ele se converteu. O outro veio armado com revólver ou pistola. Foi encomendar a minha morte, ele veio. Ele ficou bem pertinho de mim. E no dia que ele veio me matar, vocês já viram na televisão um casalzinho de cegos que eu toco nos olhos assim? 2 lourinhos, quem já viu? A mãe chorando, eu toquei na mocinha, nos olhos dela. Falei, você me vê? Ela falou, eu vejo. E a mãe caiu em pranto, em choro, na verdade. Na verdade, pranto, porque como o irmão dela também era cego, da menina, o outro filho, era uma coisa hereditária. Aí eu falei, você não está feliz? Ela falou, estou parcialmente, porque o irmão dela também é cego. Falei, traga ele, toquei nele, ele viu também. E o assassino estava do lado, perto. Aí ele falou com a bispa. Depois ele falou, vim matar o seu marido. Mas eu desisto. Sorte é dele. Sorte é dele. Sorte é dele. Eu não estou preocupado, mas eu não reservei nenhum terreno no cemitério da mulher lá da. Então, eu já passei por cada situação que você não tem ideia. Mas eu queria que vocês hoje saíssem daqui
e vão sair com a satisfação de terem sido socorridos por Deus, porque hoje o meu Deus socorre você. E o rei Ezequias, ele não tinha quem recorrer, no caso, né? Tinha e não tinha. Às vezes é você também, você não tem a quem recorrer e tem. Você não tem na ciência, entre os amigos, entre os grandes desse mundo, mas aquele que se coloca à sua disposição, ele é o único que pode fazer tudo por você, o único. O único. Um dia, eu e a bispa e as meninas estávamos sob a mira de algumas armas. Nos pegaram a família inteira. E eles estavam desesperados, eles diziam assim: nós fomos mandados. Eu falei: eu sei. E um deles falou: você tem medo de morrer? Eu falei: eu não. Ah, não? Eu falei: não. Aí o outro ficou nervoso. Eles querem ver as pessoas se humilhando para eles. Você tem medo de morrer? Eu falei: não. É a bispo ouvindo, e a Juliana, e a Raquel, e a esposa do bispo, né? Bispo Rodrigo. Eu falei: não, tem não. Aí ele botou dentro do meu ouvido assim e falou: e se eu disparar? Eu falei: o resultado eu não sei. Falei para ele: ah, não? Eu falei: claro que não. Você morre. Eu falei: não, só se meu Deus quiser. Se não quiser, a bala volta, quem morre é você. Eu falei para ele. O outro falou: então quebra a perna dele. Ele botou a pistola na minha perna, assim, no osso. Eu falei: não faça isso não. Por quê? Eu falei: não, você tem que dar aqui em cima. Já que você tem tanta certeza, é aqui que você tem que dar. E elas olhando assim, falando: agora já era o homem. O delegado me deu uma bronca. Acho que a bispa contou para o delegado. Depois o delegado era admirava a gente, né? Você tem juízo não? Eu falei: delegado, vem pagar moral também não, né? Sermão não. Espera aí, ó. Eu tenho culpa dos bandidos. Mandaram. Quem manda é bandido de colarinho branco, geralmente. O sujeito está aí na sociedade, papapá, e tal e coisa. E aí, o resultado não foi muito bom, né? Para nós, eu estou aí com a minha família ganhando almas, evangelizando. Agora, e eles? Eles sumiram. Mexeu com Deus do rei Ezequias, do Isaías, do Valdemiro, o seu Deus. Minha família foi humilhada, eu fui humilhado com a minha família. Humilhado. E quando alguém humilha um homem de Deus, uma mulher de Deus, a igreja paga um preço muito alto. Se paga. Se você tivesse ideia do valor que você tem, da importância que você tem. Lembra do Paulo e Silas que eu tenho pregado essa semana? Acorrentados, presos, arrastados. E ao invés de murmurarem, de reclamarem, porque a primeira reação, e o diabo sugere isso, ele sugere que você fique reclamando da sua situação financeira, da família, da saúde, dos problemas, porque o tempo que você gasta para ficar pensando em problema e reclamando, é o tempo que você não está orando, não está glorificando a Deus. Quando você usa esse tempo para adorar a Deus, Ele mexe com o mundo, mas traz a resposta para você. Traz a resposta.
Ele mexe com o mundo. Olha o rei Ezequias, estava lá, ó, prostrado lá, deitado. Quando o profeta falou para ele, ó, você vai morrer, arruma suas coisas. É claro que Deus mandou o profeta falar isso para mexer com a fé dele. Porque fé você tem. Se você disser para mim, apóstolo, eu não tenho fé não, é mentira sua. Ou ignorância. É melhor a segunda, né? Outra é meio pesada, né? Eu lembrei do pessoal lá, eu fico assistindo aos debates lá, as nossas autoridades lá, um chega para o outro, ó, a vossa excelência está faltando com a verdade. É um jeito diferente de chamar o sujeito de mentiroso, porque eu falo na cara mentiroso. Mas a vossa excelência, quer dizer, se eu me dirigir a você, vossa excelência, eu estou dizendo que você é meu superior, que você, sabia? Aí eu vou chamar de mentiroso logo em seguida. Está faltando com a verdade, até mentiroso. Então a segunda, a ignorância. Você tem fé, mas isso aqui... O diabo conhece muito mais o poder da fé do que você. O diabo, ele morre de medo da sua fé, da nossa fé. Morre de medo. Morre de medo. Tudo que Satanás não quer é que você descubra isso. Uma vez Jesus ia com os discípulos, ele estava com fome, olhou para uma figueira assim, viçosa, cheia de folhas. Ele foi lá procurar um figo, um fruto. E o figo, ele é pelo menos para mim que fui criado na roça, o figo é uma fruta muito saborosa quando está maduro e nutritiva. Então Jesus foi lá e ele não viu nada, ele deu uma olhadinha para os discípulos e falou assim, ó, falou para a figueira, nunca mais ninguém vai comer fruto de você, porque eu não achei. E ela começou a secar, e quando voltaram, aí a curiosidade, ó, olha a curiosidade, Jesus falou que aquela figueira ia morrer, aquela árvore. Olha a curiosidade, quando voltou um dos discípulos, em vez de olhar para frente, ficou olhando para trás, ó. Aí falou, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou, como se precisasse falar com Jesus. Jesus deu a palavra, então ele já sabia o que ia acontecer. Quando Deus dá a palavra, ele já sabe o que vai acontecer. Só ele mesmo pode revogar, pode mudar, só ele. E no caso de Ezequias, ele falou que ele ia morrer, e ele próprio falou, volta lá e fala que eu vou acrescentar, eu vou curá-lo. E ele vai vencer a guerra. Versículo 6. Dito e feito. Então, ele falou que a figueira ia morrer, ela morreu. Rapidinho, quando eles voltaram, já estava morta. É a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E você não veio para uma palestra, não. Eu não sou palestrante. Não. Eu só posso falar para vocês o que Deus me der. Eu falo isso direto. Porque eu não tenho recursos próprios. Não. Eu sou desprovido de recursos de homens. Eu só posso falar o que Deus mandou eu falar. Só o que Deus mandou eu falar. Às vezes eu nem quero falar certas coisas, mas eu falo. Então eu vou dizer para vocês que Deus mandou chamar vocês e a partir de hoje fazer a oração e o louvor do socorro, aquela que faz cair as cadeias, provoca terremoto. É isso.
É isso. E o rei Ezequias, ele conseguiu o que pediu e o que não pediu também. O que eu e você pedirmos hoje, Deus vai nos dar, mas até o que não pedirmos. É porque nós somos tão, eu e você somos tão pequenos, que às vezes, coisas da nossa necessidade, a gente não lembra de pedir para Deus. Mas Ele dá o que a gente pede, até o que a gente não pede, Ele dá. Amém, igreja? Ele dá. E quanto ao Senaqueribe, mostra lá o que aconteceu com ele, meu filho. O valentão lá, o poderoso. Você sabe quem matou o Senaqueribe ou não? Sucedeu que, estando ele adorar, esse é o Senaqueribe, é? Na casa de Nisroque, seu Deus, olha o nome do Deus dele, por isso credo, Nisroque. Você já tinha ouvido falar nesse Deus aí? Eu já ouvi falar em Chucaveira, mas Nisroque? Tranca-rua, quem já ouviu falar? Hein? Pombagira, Exu do Lodo, mas Nisroque era o Deus dele. E ele achava que estava por cima da carne seca. Olha o que aconteceu com ele. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Quem foi que feriu ele a espada? Os próprios filhos. O homem, o mais poderoso da terra, foi morrer na espada dos filhos. Chegou em casa, os filhos mataram. Os próprios filhos. Sabe por quê? Porque não existe nenhum homem poderoso. Quando eu digo fulano era poderoso, isso em relação ao mundo, à sociedade, investido de autoridade, né? Até nisso o homem fica cego. Deus é quem dá autoridade aos homens e eles se acham. Você sabia? Nunca existiu e nem vai existir homem poderoso, homem grande. A imprensa fala assim, ó, fala do presidente, não sei de onde, aí fica, fulano é poderoso. Eu já vi um monte desses poderosos, entre aspas, mandar mensagem, alguns vieram em off. Apóstolo, ora por mim, porque eu estou com câncer no estado terminal. Ué, não é poderoso? Não é nada. Poderoso é Deus. Quem concorda? Só Ele. E mais ninguém. E mais ninguém. Mais ninguém. Só Deus é poderoso. Só Deus. Quando alguém te humilhar ou alguma coisa, alguma situação te causar desespero, preocupações, você tem que saber de uma coisa. Preste atenção. Não é pelo o mérito, o merecimento, não, pelo seu currículo. Na presença do Senhor, você não precisa levar um currículo. Senhor, olha o meu currículo, a minha história. Não, você nem vai lá, não. Para Ele aprovar você, não. Ele está visitando você toda hora, mas Ele procura em você, não é diploma, senha de banco, de cofre, não. Isso aí vai nada para Ele, não. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele não procura aí na
nas grandes revistas e jornais o seu nome, não. Isso aí não vai nada para ele. Uma vez ele entrou em Cafarnaum. Quem já ouviu falar em Cafarnaum, a província de Cafarnaum? Quem sabia que o povo de Cafarnaum e o povo de Israel não se davam? Quem sabia? Cafarnaum era considerado... Israel era considerado muito religioso, o povo. E Cafarnaum era considerado um povo pagão, incrédulo. E Jesus entrou em Cafarnaum. Aí veio um centurião, um oficial, né? Centurião quer dizer chefe de 100 ou mais. E ele, implorando, ajoelhou-se e falou dos... Porque imagina, quando você vê alguém correr na direção de um profeta, de um sacerdote, ou na direção do Senhor Jesus, como foi, só Jesus sabia o que se passava, porque ele sabe, ele é onisciente. Mas quem não sabe vai imaginar que tem um filho do sujeito morrendo. É ou não é? Que a mulher dele sofreu um acidente. Mas não. O sujeito era tão humano que ele mesmo sendo um oficial, ele se ajoelhou e implorou a cura de um criado dele, de um servo dele. E Jesus falou: eu vou lá curá-lo. Ele falou: não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Manda com uma palavra e meu criado será curado. Manda só com uma palavra. Ele não disse manda uma palavra. Presta atenção na gramática. Ele não disse manda uma palavra, não. Manda com. Tem diferença? Hã? Se fosse mandar uma palavra, ele poderia falar com o próprio centurião. Diga lá para o seu servo que ele está curado. Mandar uma palavra. Mas esse manda com. O centurião sugeriu assim: um desses anjos que te protege, mas que são seus servos. Eu sei que tem muitos anjos com o Senhor. Foi isso que ele quis dizer. Esse manda com, quer dizer, manda um anjo seu, porque o Senhor é filho de Deus. Eu sei que o Senhor é filho de Deus. Foi isso que ele quis dizer. Então, essa confissão é que toca o coração de Deus, esse reconhecimento. Lembra o ladrão na cruz? O ladrão roubou até o último momento. Mas quando um ladrão, um colega dele zombava: você não é o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo, a nós também. Aí o outro falou: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Eu e você somos bandidos, agora esse aí nenhum mal fez. Aí virou para Jesus e falou assim, quando ele olhou para Jesus, ele viu o quê? Um homem ensanguentado. Tá certo que ele tinha uma coroa, não tinha? Mas não era de brilhante, era? Era de quê? Reis usam coroa de espinho? Não. Mas o ladrão falou assim: lembra-te de mim quando vieres no teu? Rapaz, imagina olhar para um homem todo ensanguentado ali, impotente aparentemente, pedindo água e deram vinagre, e reconhecer que ele é rei. Falou, porque quem tem um rei não é rei. O ladrão falou: lembra de mim quando vieras no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e falou: em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso ainda. Por quê? Porque é muita fé, igreja. É muita fé, igreja. Reconhecer no momento daquele é muita fé. O centurião falou: eu não posso receber o Senhor na minha casa, eu sou pecador. Manda com uma palavra. Aí Jesus falou para os discípulos assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel... Completa, por favor, igreja. Põe na palavra achei.
Você conhece essa palavra aí? Conhece ou não? Você aprendeu onde? Aqui? Você está bem? Na escola você falou? Não. Tá, que escola aqui? Foi na escola? Não foi na escola não, porque... Não foi na escola, quando você tinha 5 anos de idade e via sua mãe ou seu pai procurando alguma coisa ou menos, e se você encontrasse, você falava: mãe, achei. É verdade ou não é? Foi na escola que você aprendeu isso? Não. Essa palavra sugere o quê? A procura. Achei quer dizer que estava o quê? Põe na palavra fé, logo na frente. Pequenininho, ó. Gente, não tem uma bomba, não inventaram uma bomba até hoje com o poder daquilo ali, ó. Nenhuma. Não fizeram uma arma com o poder da fé, igreja. Nada tem o poder da fé. Nada. Nada. Nem ninguém tem o poder da fé. A fé é a única capaz de tirar uma montanha de um lugar e transportar para outro. A única. A única. É. É. Porque a fé, ela move as mãos de Deus, ela aciona o poder de Deus. A fé é uma espécie de chave que aciona o poder de Deus. E uma vez acionado, você está doido, hein? Não tem adversário, não tem opositor, não tem nada que possa suportar. Tem uma palavra que diz assim: agindo Deus, ah, igreja, como eu gostaria. Eu sou muito pequena, igreja. Como eu gostaria de ver você saindo daqui hoje imbuído mesmo de uma fé extraordinariamente grande. Porque você vai voltar e vai falar como esse moço que estava aqui novinho e outros. Você vai voltar e vai falar: apóstolo, aquele dia minha vida mudou. Aquele dia mudou, ou seja, a sua fé mudou a sua vida. É isso. E Jesus falou: nem mesmo Israel. Completa, por favor, igreja. Achei fé como esta. Igreja, quando Jesus visita assim Cafarnaum, Cisneiro, São Paulo, visita lá a sua cidade, você sabe o que ele está procurando? Fé. Você pode não ser aquele religioso, entendeu? Você pode não ter título de apóstolo, de bispo, de pastor, isso aí não vai nada não. Mas se você tiver fé, você chega onde quer. Chega aonde quer. Chega. Pode ter certeza disso. Quem tem fé, chega onde quer. Ah, mas falando assim parece que é tudo muito fácil, né? Não parece? Tem momento que a gente fica com a água por aqui, ó. É ou não é? Se abrir a boca entra água, não é? E olha que ela está subindo. Entendeu?
Até isso a fé resolve. Eu me lembro de um caso que está na Bíblia, que a tempestade açoitava o barco dos discípulos, e Jesus foi andando sobre as águas. Eles viram Jesus. Você já viu alguém andar em cima da água? Você já viu, não? Hein? Quem nunca viu? Nem os discípulos, porque eles ficaram, é um fantasma. Aí lá vai Jesus e falou, não, sou eu. Que diferença, hein? Jesus comia. Comia. Ele tinha sede também, né? Era carne e osso, sabia? Mas ele andava sobre as águas por causa da fé, igreja. No Pai. Igreja, a fé, ela nos proporciona coisas. O meu caso, igreja, busca a minha história para você ver. Eu nunca fui ninguém, igreja. E hoje eu me vejo assim, falando para milhões de pessoas. E não é só na TV não, porque um dia desse eu estava lá na África, tinha 2 milhões e 200, né? Segundo as autoridades lá. Assim. A fé faz isso. E você pode ter amigos que hoje estão lá em cima no poder, mas amanhã estão lá embaixo. Então não conta com isso não. Conta com a fé, igreja. Não abre mão não. Creia naquilo que Deus prometeu, porque virá para você. E não desista. Não desista. Aí Jesus, o Pedro falou, se é o Senhor, então me manda eu descer. Aí ele falou, desce, pode vir. Aí o Pedro desceu e foi, ó. Rapaz, imagina, hein? Pedro, acho que ele devia apertar assim para ver se, né? Essa água tá dura. Aí uma onda cresceu assim, ele parou de olhar para Jesus, igreja. E a fé, igreja, é exatamente isso. Olhar para Jesus o tempo inteiro. Full time. Isso é fé. E o que tem de eventos, de situações que surgem para desviar a nossa atenção, hein? O nosso olhar, é ou não é? Mas se a gente continua olhando para Jesus, alguém vai falar depois, você viu lá? Meu Deus, passou bem pertinho de você, você não viu não? Eu não. Você vê que a nossa visão é diferente, ó. O camaleão, ele tem uma visão de 360, você sabia? Quem sabia? É diferente, são indivíduos, os olhos dele, um não depende do outro, são individuais. Ele olha para um lado com o olho e gira o outro assim. Quem já viu o camaleãozinho? A nossa não. A nossa visão, por exemplo, eu estou vendo a bispa. Claro que não, Orem. Eu sou camaleão por acaso? Ela está lá, ó. Ah, não está não, né? Ah, tá. Por que Deus fez apóstolo? Por que Deus não fez a gente como camaleão? Não? Ah, igreja. Deus fez a gente para olhar só para Ele. Porque se eu for olhar para trás, a coisa fica feia. Eu tenho que me virar. Ó, na vida eu tenho 2 opções: olhar para Deus e me sentir seguro, ou olhar para o problema e aí eu não vejo Deus mais. Se fosse como o camaleão, eu botava um olho em Deus, outro no problema. Mas eu não consigo, igreja. Eu olho com esquerdo, direito e vai junto. Eu olho para cá. Você já viu como é que é? Então olha para Deus e você vai estar seguro, vai estar garantido. Fica de pé, por favor.